Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E querendo Deus, quem impedirá? Ao nosso Deus, mais este culto de louvor, de adoração, porque só o Senhor é digno de receber toda a exaltação, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e a nossa gratidão. Dele e para Ele são todas as coisas. Ele é o supremo Criador, o Deus Todo-Poderoso. E graças a Deus por estarmos reunidos na presença do nosso Deus e do nosso Pai. Nós vamos ler uma palavra de Deus para a nossa meditação. É uma oração que Jesus fez para todos nós, antes de ir para o Calvário, antes de ser preso. Jesus se preocupou com nós e Ele fez esta oração. Eu convidaria vocês a ler o Evangelho de São João, capítulo 17, todinho, a oração que o Senhor fez por nós, o seu povo, seus filhos. Está escrito assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que eles também sejam um conosco, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai, aquele que me deste, quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Olha que lindo, querido, que oração poderosa. Jesus se preocupou comigo e com você, com aqueles que ainda que vão crer nele. Jesus sabe que o mundo é mau. E então ele pede ao Pai que não tire nós do mundo, mas que nos livre de todo o mal. E ele também tem essa preocupação. Que oração maravilhosa. Pai, eu quero que eles sejam um conosco. Um com Deus. Como Deus é com ele e ele é com o Pai. Que maravilha! Ele também continua orando. Pai, eu quero que aquele que me deste, eu quero que aonde eu estiver estejam comigo. E vejam a minha glória. Essa é a esperança de todos nós, de estar com o Senhor e de ver a sua glória, a sua majestade. Pai Santo, isto é maravilhoso. Esta é a oração que Jesus fez por mim e por você. Que nós sejamos gratos a Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tão grande salvação. Porque Jesus orou por mim, por aqueles que eram antes de nós, antes de mim, por aqueles que ainda vão crer. Senhor, cuida de nós, porque o mundo é mau. Livra-nós de toda a tentação, de todo o mal. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe. Abençoe a todos que estão ouvindo este culto online. Que a tua graça, a tua salvação, a tua misericórdia alcança a todos. E a ti, Senhor, seja dado a honra e a glória. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E todos que creem digam amém. Amém. Graças a Deus. Senhor, abençoe o seu povo. Graças a Deus. Jesus, em tua fidelidade eu me abrigo, e debaixo de suas asas fico tranquilo. Sei que nada e ninguém pode me separar do teu amor. Para ti, ó Rei meu, não há impossível. Saber que estás comigo me faz andar sobre a tempestade, e assim venço a fúria do inimigo. Muito mais que vencedor,
muito mais que uma vitória. A minha porção em ti é ser filho, muito mais que vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em ti é ser filho. Abba, Pai, aleluia, na tua mesa grande provisão. Abba, Pai, aleluia, sou mais, muito mais que vencedor. Abba, Pai, aleluia, na sua mesa grande provisão. Abba, Pai, aleluia, sou mais, muito mais que vencedor. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco, Cristo nos une sempre mais. Nós estamos aqui nesta noite, nesse sábado, para mais uma palavra de fé, de esperança e exortação para a nação. Que Deus venha abençoar, Deus venha prosperar esta palavra em nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus venha liberar sobre nós uma unção profética, uma unção sobrenatural. Aquilo que nós não lemos, não ouvimos, não escutamos, que o Espírito Santo de Deus venha colocar agora na nossa alma, na nossa boca. Senhor, nós consagramos toda a ministração, Senhor, que está sendo realizada neste lugar, nós consagramos a Ti, que seja levada a Tua presença e salva de ouro pelos anjos, se venha se tornar sobre nós com bênçãos, Senhor, porque nós precisamos de bênçãos físicas, espirituais e mentais. Cura essa nação ferida, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor Deus, Ele deu um tema para nós nesta noite, que é a vocação de Ezequiel. A vocação de Ezequiel. Então nós vamos ler o capítulo 2 de Ezequiel, do versículo 1 até o versículo 10. A vocação de Ezequiel. Para cada um, Deus tem uma vocação. Para cada um, Deus tem um chamado. Para cada um de nós, Deus tem uma palavra profética para entregar para nós. Sejamos prontos para receber os mistérios que o eterno Deus tem para nós, em nome de Jesus. Então, eu vou ler Ezequiel 2, do 1 ao 10. A vocação de Ezequiel. Disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me colocou em pé. E eu vi o que me falava e disse-me: filho do homem, eu te envio a filho de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. Meus filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças, espinhos, e tu habite entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não seja rebelde como a casa rebelde, abra sua boca, come a palavra que eu te der. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, eis que nela havia um rolo de livro, estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Senhor, nós te damos graça por essa palavra profética, essa palavra sobrenatural,
que o Senhor convocou o seu servo Ezequiel. O Senhor entregou os mistérios para ele, para que ele pudesse entregar para toda a nação de Israel. Senhor, nós te damos graça por essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, a vocação de Ezequiel. E nós vemos que Ezequiel, irmãos, ele era sacerdote. Ele era sacerdote em Israel. Mas Deus vai convocar, Deus vai comissionar esse sacerdote para entregar a palavra profética que Deus tinha para essa nação. Não é porque eu sou pastor, porque ela é pastora, que eles são obreiros, irmãos. Nós seguimos uma linha, mas Deus pode usar a mim e você como Ele quer, como Ele deseja. Nós temos que estar prontos, nos colocar nas mãos de Deus, para que Deus venha fazer de nós um vaso de honra, como foi com o profeta Ezequiel. Ezequiel, irmãos, esse nome quer dizer Deus fortalecerá, ou Deus é a sua fortaleza, a sua força. Então Deus é a força de Ezequiel. Nós precisamos dessa força, nós precisamos dessa autoridade, dessa unção, para que nós venhamos caminhar todo dia, venhamos peregrinar sobre esta terra. Ezequiel, Deus é a sua força, ou Deus te fortalecerá em nome de Jesus. Então nós vemos, amado, que Ezequiel, você vê no capítulo 1, capítulo 1, Deus entregou para ele uma visão tremenda. Deus entregou para Ezequiel a glória de Deus. A glória de Deus se manifestou na vida de Ezequiel. Então Ezequiel recebeu essa visão. Isso aqui é visão de Deus, na verdade. Então Ezequiel, ele viu a glória dos céus, ele viu o resplendor, ele viu as maravilhas que o Eterno entregou, que o Eterno revelou a ele. Irmãos, Deus tem mistério para revelar para nós, irmãos. Nós temos que ser homens e mulheres desejosos pelas coisas sobrenaturais que Deus tem para nós. A palavra de Deus está aqui, mas ela se discerne espiritualmente, irmãos. Então o Espírito Santo tem que traduzir para nós oculto, profundo, escondido. Senão essa palavra é uma palavra comum, como um livro qualquer, irmãos. O Espírito do Senhor venha trabalhar conosco. Nós precisamos dessa unção, nós precisamos dessa autoridade para fazer a obra que Yeshua comissionou a cada um de nós. Amém, queridos? Então Ezequiel, ele recebeu todo o mistério do capítulo 1 em visão, e diz no 28 que esse mistério, irmão, ele tinha um aspecto de semelhança da glória de Deus. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz que falava comigo. Então Ezequiel recebeu todo esse mistério, todo o sobrenatural do capítulo 1. Ele cai por terra, irmãos. Ele não aguentou a glória de Deus. Ele não aguentou a manifestação e o poder do grande eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Ele cai por terra, na verdade. Então nós vemos que o Senhor quer entregar para mim e para você o sobrenatural. Coloque-se na brecha. Tem esse desejo de receber de Deus. Nós vemos que Ezequiel, irmãos, ele é conhecido como o filho do homem. Várias vezes, dezenas de vezes, aqui o Senhor chama ele de filho do homem. Nós vemos que filho do homem, irmãos, é aquele que é humano, aquele que nasce da carne, ele é frágil, ele tem ideias humanas. Então eu e você somos filhos do homem. Por quê? Nós nascemos da carne, nós temos ideia da carne, nós temos ideia terrena, e é necessário que Deus venha usar a mim e você, irmãos, no reino do Espírito, no reino espiritual. Na verdade, eu sempre digo para os irmãos da capela, nós somos um espírito, nós temos uma alma que habita num corpo físico. Então vejam vocês que Ezequiel no capítulo 1 recebeu toda a visão no reino do Espírito, irmãos. Tudo em visão. Nós vemos que o Senhor disse para ele, olha, filho do homem, coloca-se em pé. Deus, irmãos, ele não fala com pessoas caídas.
Deus não fala com pessoa desanimada, Ele quer nos reanimar, Ele quer nos fortalecer, para que nós venhamos caminhar na presença dEle, não é verdade? Então Ele diz para o profeta Ezequiel, fica de pé, porque eu vou falar contigo. Deus quer que eu e você estejamos de pé na presença dEle, irmãos. Não esqueça que Ezequiel já era pastor. Sacerdote é o pastor. Naquele tempo não usava o termo pastor. Usava sacerdote, sacerdotisa, na verdade. Então vejam vocês, mas faltava para Ezequiel o reino do Espírito. E Deus vai usar esse varão, irmãos, para liberar para ele aquilo que Deus tinha para dizer, para ensinar para as nações. Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, para nós liberarmos as palavras para a nossa nação. E diz o texto, 3 coisas o Senhor falou na chamada de Ezequiel. Primeiro, fica de pé, não é verdade? Levanta, porque Ezequiel no capítulo 29, no versículo 29 do capítulo 1, depois que ele recebeu toda aquela visão, ele caiu, não aguentou a manifestação da glória de Deus, na verdade. Então, o Senhor Deus diz, filho do homem, fica em pé, que eu vou falar contigo. E entrou em Ezequiel o Espírito do Senhor, na verdade. Então entrou no Espírito de Ezequiel o Espírito de Deus, o poder de Deus, a autoridade do Senhor, que é revelar o oculto, profundo e escondido para esse servo. Fica de pé, que eu vou falar com você. O Espírito, irmãos, falou com Ezequiel, e quando ele se colocava de pé, e diz o texto que ele ouviu tudo que o Espírito Santo falava para ele. Isto aqui é em espírito. O Espírito do Eterno trabalhando no Espírito, na unção do Espírito que entrou em Ezequiel. Na verdade, daquele tempo, irmãos, o Espírito Santo, ele usava 3 pessoas, o rei, o profeta e o sacerdote. Só que aqui, além dele ser sacerdote, Deus tinha um mistério maior para revelar para ele. Deus tem sempre algo especial para mim e para você. Deseje, irmãos, as coisas de Deus, não é verdade? Então, nós vemos que terceiro, o Espírito ia alimentar o profeta Ezequiel com unção da palavra. Mas para mim, para você, receber o que Deus tem, nós temos que estar de pé na presença do Senhor, como um soldado recebendo a ordenança do seu general. Nós estamos aqui nessa terra como soldado, fazendo a obra do nosso general que nos arregimentou para essa batalha. Nosso general chama-se Jesus Cristo, irmão. Nós somos soldados do reino de Deus aqui na terra. E diz o texto que o Espírito disse, filho do homem, eu vou enviar você à casa de Israel, porque é um povo rebelde, que se rebelaram contra mim, na verdade. Então, irmão, Deus está preparando o profeta, Deus está preparando o sacerdote Ezequiel para receber o oculto profundo e escondido que ele tinha para entregar para toda aquela nação, mas ele tinha que estar fortalecido, ele tinha que estar cheio, ele tinha que estar alimentado com a unção sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Deus tem maneira diferente de tratar conosco. Você vê que maneira sobrenatural que ele está tratando com Ezequiel. Primeiro ele mostrou o capítulo 1 todinho, aquela visão, aquela glória de Deus, para depois falar, agora eu vou começar a usar você, vou usar você no reino natural, eu vou entregar a palavra para você entregar para a casa rebelde, ou seja, para Israel, na verdade. E Deus diz que Israel, irmãos, é uma nação rebelde. Israel tinha se rebelado contra a palavra de Deus, Israel tinha transgredido contra os mandamentos do Senhor.
Hoje não é diferente, na verdade. Por que nós estamos sofrendo? Por que a nossa nação está sofrendo? Desobediência chama desobediência. Rebeldia chama rebeldia. Tudo que nós plantarmos, irmãos, nós vamos colher, na verdade. Não tem para onde escapar. Então, a nação tinha se rebelado contra Deus, a nação tinha saído dos princípios de Deus, e Deus ia fazer juízo, irmãos, contra a nação de Israel, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. A palavra de Deus é sim, sim, não, não, passam disso, irmãos, ensinamentos contrários, na verdade. Nós vemos, irmãos, que nós temos o Espírito Santo agindo em nós, na verdade. Todos aqueles que receberam, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Só que ele e ela tem que valorizar essa unção, ele e ela tem que desejar essa comunhão, tem que querer mais de Deus em nós. Deus age em mim e você através do Espírito. Lembra que Yeshua falou? Eu vou subir, vou rogar ao Pai para que envie um outro para estar com vocês. Ele vai lembrar vocês, vai orientar vocês, vai falar tudo aquilo que eu e o Pai quer que vocês ouçam. O outro é o próprio Jesus Cristo, é Espírito em mim e em você, irmãos. Eu e você temos que desejar essa unção. Pastores, pastoras, deseja a unção do Espírito Santo, agindo, falando, orientando, para que venhamos fazer a obra de Deus como Ele quer que seja feita. Ezequiel era um sacerdote, mas Deus tinha um especial para tratar com ele, irmão. Deus tem um especial para falar para mim e para você. Coloque-se na posição de receber o que Deus tem. Nós vemos que Deus continua falando, olha, os filhos são de semblante duro, são obstinados de coração. Eu te envio a eles e você vai dizer a minha palavra para eles. Veja vocês que o Espírito está orientando Ezequiel, o Espírito está falando para Ezequiel como é o povo. Às vezes a igreja manda um missionário para determinado lugar, a igreja manda um pastor para outro estado, para outro lugar, mas tem que orientar o pastor, o missionário, o evangelista. Olha lá, o povo é assim, o povo adora Baal, o povo adora isso, o povo adora aquele outro, porque é um povo de coração duro, um povo de coração rebelde. Então o missionário, o pastor tem que ser orientado antes pelo Espírito, irmãos, para ser depois enviado ao meio do povo. Na verdade, irmãos, diz o texto, se eles quiserem ouvir, que ouçam. Se eles não quiserem, porque são casa rebelde. Mas Deus, irmão, não faz nada se antes nos orientar. Deus não faz nada se antes não falar, não enviar seus profetas. Veja vocês que Deus vai fazer um julgamento sobre a nação de Israel, mas Ele está enviando o seu servo primeiro. Ele está falando, olha, o povo tem um coração duro. O povo desobedeceu a minha palavra, por isso que está esse sofrimento, por isso que está essa miséria, a miséria chama miséria, porque o povo está com o coração duro, está com o rosto virado contra o grande eu sou, e o Senhor está enviando seus pastores, seus obreiros, seus profetas, liberando a palavra do Senhor, irmãos. E diz o texto, que nós temos que aprender, irmãos, a ter comunhão com o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos, o Espírito Santo, ele abre os nossos ouvidos. Às vezes você pode ir dirigindo com o seu carro, de repente você desvia do outro, você nem sabe por que você desviou, mas o Espírito Santo agindo em você. Quando você sair de casa, irmãos, ore a Deus, fala, Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais, para que eu venha ouvir, ver o Espírito Santo agindo em mim e através de mim.
Não podemos ter o coração duro, irmãos. Não podemos ser rebelde, queridos irmãos. Nós temos que ser amigo do Espírito Santo, porque Jesus, ele disse, olha, eu sou seu amigo, e o Espírito continua ensinando, olha, se eles quiserem receber, amém, se eles não quiserem receber, amém, mas não pode falar nada que eu não enviei, não pode falar nada que não receberam a palavra de Deus. Vocês têm que estar na igreja, irmão, todos os cultos. Vocês têm que ter prazer de estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, irmãos. Como você quer ter a unção de Deus, você quer ter comunhão com o Espírito Santo, se você não gosta das coisas de Deus, irmãos? Não falte aos cultos. Esteja conosco aqui na capela, Quadrangular em Vila Antonieta, nos cultos presenciais aos domingos. Esse culto aqui vai para a televisão, centenas de pessoas vão assistir. Ajude a divulgar o nosso trabalho, irmãos. Você que está assistindo, você nos acompanha, comunique com seus entes queridos, com seus parentes, de perto, de longe, de distante. A palavra tem que ser enviada, como Deus está usando o profeta dele para enviar uma palavra assim comigo e com você, queridos. Amém. E vocês, não é verdade? E eles, filho do homem, não temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habite entre escorpiões, não temas as palavras, não se assuste, porque são casa rebelde. Vejam vocês que Deus, através dele, está entregando todinho o mistério para Ezequiel. Ele está orientando Ezequiel. Com quem Ezequiel vai se defrontar? Qual tipo de povo? Então o Senhor está falando, olha, esse povo, eles são rebeldes, eles são como serpente venenosa, eles são como escorpiões, mas Deus está trabalhando na vida do seu profeta, Deus está trabalhando na vida do sacerdote, como Deus, irmãos, ele usou Daniel, ele liberou uma visão para Daniel, na verdade, lembra da visão que Daniel teve, do Apocalipse e tal. Nós temos que receber visões de Deus, irmãos. O pastor, a pastora tem que ter esse desejo, na verdade, para que possa entregar para a igreja os mistérios. Nós vemos que Daniel, ele teve uma visão sobrenatural, irmãos, na verdade. Todos os profetas tiveram visões, Elias, Eliseus. Lembre que Elias mandou 7 vezes o cooperador subir ao monte e ver se ia chover ou não. Persistência, irmãos. Não desista na primeira contrapartida, não desanime, insista, persista, que Deus vai usar você exatamente como está usando Ezequiel, vocacionando Ezequiel para um trabalho. Então aquele auxiliar do profeta Elias subiu 7 vezes ao monte. Não pode desistir, irmãos. Se você não recebeu a cura hoje, continue. Se o pastor orou por você, você não foi receber os seus mistérios, continue nesta fé, continue orando, continue desejando, irmãos. Elias não desanimou, foi 7 vezes, sobe lá. Na verdade, irmão, então o Deus está preparando, Deus está vocacionando o sacerdote Ezequiel para entregar o mistério para um povo difícil, para um povo duro, irmãos, porque muitas vezes o crente, ele recebe a palavra, e se não for abençoado como ele deseja, ele sai da igreja, não vou mais naquela igreja. Não, insista, que as suas bênçãos estão a caminho. O Senhor quer a atenção total de mim, de você, como ele falou para o profeta, fica de pé, profeta, frente a frente, rosto a rosto, porque eu vou falar com você. O Senhor nos prepara, irmãos, para que nós vamos receber os mistérios que Ele tem para nós. Muitos não querem ouvir a palavra do Senhor. Quantas pessoas já falaram, eu já sei tudo, já conheço a Bíblia. O diabo conhece, viu, irmão? O diabo é o maior conhecedor da Bíblia.
Ele sabe que ele está condenado. Muitas vezes, não, eu vou lá, já sei o que o pastor vai falar. Não, você nunca sabe o que o pastor vai falar. A palavra de Deus se renova a cada dia, a cada manhã, irmãos. Nós precisamos dessa renovação, nós precisamos dessa força, nós precisamos dessa autoridade do Espírito agindo em nós e através de nós, queridos irmãos. Temos que ser fiel ao Senhor. Deus ama a minha fidelidade, Deus ama a sua fidelidade. Ele chamou um homem que já fazia parte do ministério da palavra, mas ele tinha algo maior, ele tinha algo sobrenatural. Deus sempre tem algo maior para mim e para você, irmão. Deseje isso de Deus, busque isso do Senhor. E veja vocês que muitas vezes as pessoas querem ouvir aquilo que lhe agrada. Pastor, mas como o Senhor vai me enviar para um povo desse, povo rebelde, povo matador, são serpentes venenosas, são como escorpiões venenosos, mas a palavra de Deus tem que ser enviada, irmão. O Senhor falou para Ezequiel, Ezequiel, não temas, porque eu estou contigo. Quando Deus está conosco, irmãos, as tempestades são amenas, na verdade. Às vezes o inimigo, ele agita a água para nos assustar. Às vezes o inimigo agita o vento, ou algo semelhante para nos assustar. Lembra quando Jesus estava no barco, descansando, com 12 marinheiros, tudo camarada bom de navio, o cara que conhecia o mar, literalmente nasceu dentro do mar. O inimigo aproveitou que Jesus estava no retiro, em comunhão com o Espírito de Deus. O inimigo falou, vou matar esses 13. O inimigo agitou o mar. Tem certas coisas, irmãos, que você tem que orar, você tem que repreender, porque é uma lição que nós aprendemos ali. O inimigo agitou aquela água para virar o barco onde estava Jesus e seus auxiliares, irmãos. A ação do inimigo. Muitas vezes o inimigo se rebela contra a igreja, muitas vezes o inimigo se revolta contra os líderes espirituais. Jesus, sabendo que ali era uma unção contrária, Jesus repreendeu o vento, porque naquele vento tinha a ação do inimigo. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Muitas vezes o inimigo está com ação, muitas vezes o inimigo está revolvendo a sua casa, irmãos. Na verdade, aquele vento, aquela tempestade naquele mar, é para destruir Jesus e os seus auxiliares. Mas maior é aquele que está em nós. Amém, amados? Nós vemos que o Espírito entra no profeta e o Senhor diz para ele, olha, profeta, você vai dizer as minhas palavras, que eles ouçam, que deixem de ouvir, porque são rebeldes. Fala! Quer aceitar Jesus? Amém. Não quer? Amém. Quer se batizar nas águas? Amém. Não quer? Amém. Olha aí. Olha o que o Senhor está falando aqui, ó. Você dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. São desobedientes. Querem fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe desejam. Se revoltando contra a nação, se revoltando contra a igreja, mas ai daquele que levantar o calcanhar contra o ungido do Senhor, irmãos. Fatalmente, o Senhor vai visitá-lo, está escrito na palavra. Ai daquele que levantar o calcanhar contra o profeta, eu e você somos profetas do Altíssimo. Amém. O Espírito do Senhor está conosco. Filho do homem, ouve o que eu te falo. Não seja rebelde com a casa rebelde deles. Abra a sua boca e come aquilo que eu vou dar para você. Então nós temos que estar preparados para comer o alimento de Deus. A palavra de Deus é um alimento sólido, forte, cura, salva, batiza e liberta. Lembra quando o apóstolo Pedro falou? Olha, vocês eram para estar se alimentando de alimento sólido, mas ainda estão
comendo, bebendo soro do leite. Então o Senhor fala, olha, eu vou dar um alimento bom para você. Abra a tua boca e come o que eu te dou. Palavra de Deus é o alimento que eu preciso. Jesus, ele é o profeta maior. Basta uma palavra. Lembra que ele falou para aquele centurião, seu servo já está curado. Um dia antes, Jesus liberou a palavra. Você pode ver que no outro dia, 24 horas depois, quando o centurião chega, falaram para ele, foi ontem aos meio-dia. Ele falou, puxa, a hora que o profeta liberou a palavra. Jesus tem uma palavra para mim e para você, irmão. Então abri a boca, na verdade, e vi, eis que uma mão estendia para mim, e havia nela um rolo. E estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. O rolo, irmão, porque palavra antes era escrito tudo em pergaminho, naqueles rolos, rolava, depois guardava. Então, veja vocês que o Espírito, ele entra em Ezequiel, ele prepara Ezequiel, na verdade, para uma obra contínua que Deus tinha para ele. Primeiro, o Senhor nos prepara para depois nos usar. Primeiro, Ele nos coloca de pé, irmãos, para depois entregar a palavra dEle, na verdade. Veja vocês, então vi que uma mão estendia para mim e me entregava aquele alimento. A palavra de Deus alimenta, irmão. Sempre você leia o Salmo 23, o Salmo 91, todos eles, irmãos. Não vá dormir se não ler pelo menos um versículo. Nós precisamos desse alimento. Nós temos que a ordenança de Deus, come esse rolo, come esse pergaminho, porque a palavra de Deus, irmãos, é alimento para ela. O profeta tinha que comer, o profeta tinha que se alimentar da palavra para depois entregar a palavra. Como ele ia chegar lá com o estômago vazio? Como ele ia chegar e entregar a palavra sem ter se alimentado, sem conhecer a palavra, sem ter se deleitado na palavra do Senhor, ter prazer na palavra do Senhor e no dono da palavra, no grande eu sou. Na verdade, nós temos que saber o que Deus tem para falar para nós. Fica de pé, recebe o Espírito, recebe a palavra, para que ela venha encher o nosso pensamento, nossas emoções, nossa alma com o alimento de Deus, irmãos. Porque muitas vezes a nossa mente nos derruba, irmão, na verdade. Mas o Senhor vem nos alimentar com a palavra dEle. Então nós vemos que, Filho do homem, come essa palavra, e ele comeu, e era doce como mel. Então a palavra de Deus, irmãos, depois que ele comeu a palavra, tudo em sonhos e visões, Deus trabalhando, ele achou a palavra um alimento saudável, ele achou um alimento delicioso, que tinha o sabor de mel, um sabor gostoso. A palavra de Deus tem sabor de mel, a palavra de Deus é o remédio, é o bálsamo de Gileade que eu e você precisa, queridos irmãos, é verdade. Então você vê, tudo isso aqui teve uma preparação. Primeiro Deus deu toda a visão da glória de Deus, para depois Deus vocacionar o seu servo Ezequiel. A palavra de Deus é doce quando ela é recebida e aceita. Se você não receber a palavra de Deus, ela se torna fel, amarga. Ela se torna juízo, irmãos. Mas eu e você, quando nós nos deleitamos, como nós recebemos essa palavra, ela é agradável, ela é um doce, é como um mel na minha boca, na sua boca, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Essa palavra que o Eterno tinha para mim, para você, a vocação de Ezequiel, ele vocacionando o sacerdote e o seu servo para entregar os mistérios para a nação de Israel.
Deus usa o pastor, a pastora, o obreiro, o levita, para entregar os mistérios para a igreja e para a nação, irmãos. Amém? Não sejamos rebeldes. Vamos receber a palavra de Deus como um doce, gostoso, que nos fortalece, como um remédio, como um bálsamo, como um perfume, como um azeite agradável que corre pelo nosso rosto. E esse azeite vem encher esse vaso. Amém, amados? A vocação de Ezequiel, Deus entregando os mistérios. Deus quer entregar os mistérios para a igreja dele. Soberano Deus, eu te dou graça por essa palavra. Nós não fomos rebeldes, Senhor. Somos filhos e filhas de ti, que ouve a sua palavra, recebe esse alimento, se alimenta. Que você venha liberar uma unção de cura sobre os irmãos da capela e sobre toda a nossa nação, e sobre todos esses que estão ouvindo essa palavra, que eles venham receber essa palavra, que eles venham ser curados, eles venham ser libertos de todo problema, toda aflição, toda angústia, toda ansiedade, porque a palavra de Deus é remédio para nossas enfermidades. Senhor, eu te dou graças por essa palavra profética. Eu te louvo, Senhor amado, por essa visão sobrenatural. A sua palavra nos exortando, nos fortalecendo, nos colocando de pé para caminhar na sua santa e divina presença. Que você venha liberar uma unção forte sobre todos que congregam conosco, e todas as igrejas, todo o povo que buscar a ti. Buscar a mim e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Você não pode estar amanhã, porque nós somos físicos, mas a palavra pode. Libera para amanhã como você quer que seja a sua palavra, como que você quer que Deus venha entregar a palavra para você. Ele vai mandar o anjo entregar esse alimento com sabor todo especial, um sabor gostoso, com sabor de mel, que venha nos fortalecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu te dou graça por essa palavra, por os irmãos que estão envolvidos nesse trabalho. Senhor, a ti toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigado, Eterno, por esta palavra forte desta noite. Que ela seja o bálsamo que nós estamos precisando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Graças a Deus. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos
tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás. Vem, ó Brasil, vem, como estás. Meu papai, Abba, Pai. Meu Pai, Meu papai.